você vai adorar o programa de hoje, seja pecuarista ou não. Olha só, o mercado de carne bovina tem uma missão nos próximos anos: a adaptação às novas exigências do consumidor, não apenas na qualidade, mas também na procedência, na origem. É preciso uma criação animal que respeite o meio ambiente e se atente à saúde do rebanho. Assim, os órgãos de fiscalização sanitária também entram nessa nova onda e acompanham toda a cadeia de produção. Um segmento surge nesse rumo: a rastreabilidade bovina. O que é isso? Para que serve? O Brasil está pronto para encarar essa etapa? Respostas que Aécio Flores, coordenador do Grupo de Trabalho de Rastreabilidade da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, vai tentar explicar para a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, Aécio, porque realmente, vamos lá, explicar um pouquinho. A gente já imagina que pelo nome seja alguma coisa com rastro, seguir o caminho. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O desafio hoje é a gente entregar para o consumidor toda a vida do animal. Por quê? Porque por questões sanitárias, por questões de produção e valorização do meio ambiente que está sendo produzido. Então, essas questões elas dão uma segurança maior para o comprador na hora do consumo e da compra do produto carne. Então, a gente tem um desafio muito grande hoje dentro do GTPS de juntar todos os elos da cadeia na mesma mesa, por isso a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, e entender os gargalos e os desafios de cada elo para a gente conseguir mostrar não só para o consumidor interno, mas para o mundo inteiro, que o Brasil produza um animal sustentável, com sustentabilidade, com segurança alimentar, e tem plenas condições de dar as garantias disso para qualquer tipo de mercado. Aécio, eu fico aqui pensando, junto com você que está aí assistindo a gente, é um problema complexo, né? Porque assim, não é tão fácil, o Brasil é muito extenso, são muitas propriedades, né? Muitos criadores. Seria apenas colocar um chip? Seria apenas que o pecuarista apresentasse talvez uma planilha toda anotada sobre a sua produção? Não é por aí, é muito mais fundo, né? Por isso que é importante que todos os envolvidos nesse assunto debatam, discutam as melhores práticas e como tornar isso possível, né? A rastreabilidade bovina. Justo. Essa tua pergunta é muito pertinente, Fábio, porque às vezes a gente confunde as coisas no processo de rastreabilidade, né? Que simplesmente só a identificação do animal já basta para isso. Na verdade, a gente tem que ter uma identificação animal segura, com uma numeração que seja única e oficial, que é o que a gente, no caso, batalha para acontecer junto no GTPS, com o GT de rastreabilidade, né? E que essa informação ela siga válida ao longo da vida do animal. Então, a questão é, a gente, além de identificar o animal, a gente tem que acompanhar esse animal ao longo da vida, dando as garantias que tudo que foi executado naquele animal está de acordo com o processo, não vai gerar nenhum risco à saúde do animal ou à saúde de quem consumir aquele produto gerado pelo animal, seja o produto que for, né? E que hoje, além disso, além desse critério sanitário, a gente ainda tem que pensar no critério de produção sustentável, ou seja, a área que esse animal foi produzido durante a vida, ou as áreas específicas, como a gente sabe que a gente tem características de movimentação hoje entre 2 e 3 propriedades até chegar no abate definitivo do animal, que essas áreas estão dentro dos critérios de sustentabilidade, ou seja, não tem critérios de desmatamento, não estão dentro de um processo de produção que a gente considera ser uma produção sustentável. E o GTPS trabalha muito forte em cima disso. Hoje a gente já tem um guia de indicadores da pecuária sustentável que já dá uma boa base de como é que o que o produtor está fazendo para se preparar para isso, né? E além disso, a gente trabalha muito forte no GT de rastreabilidade para identificar os gargalos realmente, para criar um processo de rastreabilidade que seja efetivo,
né, e que consiga remunerar toda a cadeia, né, porque a grande questão é essa. Hoje, o criador, no caso, que é a primeira milha, vamos dizer assim, do processo de rastreabilidade, ele fica refém num processo onde quem vai receber o bônus pela rastreabilidade é a recria ou o terminador que está vendendo para o abate. Então, a gente tem que conseguir distribuir melhor esse valor, porque toda a cadeia tem responsabilidade em cima daquele processo. Para o animal chegar conforme para o abate, dentro das regras que são exigidas hoje no processo, principalmente hoje por uma visão de fora que está vindo sendo cobrado do Brasil, é importante que todo mundo faça o necessário e o que precisa ser feito durante o tempo que o animal permanece com ele, né? Seja o criador, seja o recriador, seja o terminador, até o final no abate no frigorífico. Aécio, só para trazer aqui para o telespectador que o grupo de trabalho de rastreabilidade da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que o Aécio é o coordenador, realizou uma webinar, onde ele colocou diversos especialistas, discussões, onde todos tiveram oportunidade de opinar sobre justamente os meios de tornar concreto, né, essas ideias, projetos, e, como eu disse anteriormente, num país que tem uma dimensão como o Brasil. Agora, eu acho que é justamente nessa pegada aí que o senhor estava comentando, que é um meio de incentivar, né, um meio de dar retorno para que o produtor sinta, se identifique com essa, vamos dizer assim, com essa intenção de proteção do meio ambiente, da saúde animal, né, da qualidade da carne no ponto final. Nós temos que responder para o produtor, que é vamos dizer assim, é o grande ator nesse processo, né? Porque sem o produtor não se teria o animal. Vamos começar a dar nome aos bois nesse processo, né? O produtor ele tem que ter algumas garantias específicas para ele fazer o processo. Uma, vai ser muito caro, vai dar muito trabalho, e quanto que eu ganho por isso, né? A gente não está falando aqui num trabalho voluntário, está todo mundo batalhando para a sua subsistência, para a sua sobrevivência e para crescer dentro do seu processo de produção. Então, a gente acredita fortemente que com um processo organizado e com a cadeia unida, né, principalmente quando a gente junta todos os elos na mesma mesa, a gente vai conseguir responder essas perguntas para o produtor, que é a base do processo. Se a gente não valorizar esse produtor, que é a base, não adianta o frigorífico ter, o trader ter, mas ele não vai ter matéria-prima, entendeu? Então a gente tem que valorizar quem produz a matéria-prima e realmente pegar essas questões específicas que são as aflições dele e dizer assim, olha, apesar de tu ter um pouco mais de trabalho, apesar de tu ter um investimento que tu tem que fazer, porque eu não enxergo o teu controle de rastreabilidade, teu controle de estabilidade como custo, mas sim como um investimento, né? Tu vai ser bem remunerado por isso. E a partir do momento que a gente tiver isso muito bem encaixado dentro da cadeia, a gente tem certeza que esse processo ele só vai evoluir dentro da pecuária como um todo. Né? Mas são perguntas que ainda hoje o produtor se faz. E se colocando no papel do produtor, ele teria que fazer isso mesmo, porque, afinal, ele é a base do processo. Sem dúvida. Aécio, a rastreabilidade já é vamos dizer assim, um processo obrigatório ou é parte desse princípio, né? O produtor que esteja preocupado com a sua marca, com a qualidade da sua carne, com a resposta do consumidor, tudo isso é que faz com que o produtor, então, se engaje nesse projeto, ou não. É uma questão de ou faz ou tem punição. Hoje não existe um processo obrigatório de rastreabilidade no Brasil, e a gente até acredita que não é um processo obrigatório que vai resolver o problema. Porque a partir do momento que tu colocar o processo obrigatório, tu vai ter muita gente fazendo o processo clandestino, porque o obrigatório ele precisa ter uma regulamentação, precisa ter um processo de acompanhamento, né? Então, hoje, se tu pensar assim, o produtor que não faz rastreabilidade, é difícil o que não faz rastreabilidade. É difícil o produtor que não tem uma identificação mínima no seu animal, seja por uma marca-fogo, seja por um brinco de manejo, ou até com uma identificação oficial.
O que a gente hoje batalha para dar uma facilidade maior para o produtor é que ele consiga fazer essa rastreabilidade com a utilização da numeração oficial. Por quê? Porque essa numeração oficial vai abrir portas para o produtor a fins de conseguir mais financiamento, mais crédito, vai fornecer garantias para o exportador, ou seja, para quem vai comprar o animal dele para enviar para outros mercados. Então, a gente tem que entender que o processo hoje ele já está inerente à produção pecuária nacional. Né? Então, se aquele produtor põe lá o seu brinco de manejo, ele põe sua marca do animal, ele já consegue ter um controle específico em cima dele. O que a gente, no caso, batalha muito é que essa identificação ela seja única e ela seja daí tenha que ter um papel do governo para isso, no caso, para ter essa distribuição e ter o registro dessa numeração, para daí a gente conseguir diferenciar, entendeu? Quem quer entrar num processo de produção para abate, para atingir todos os mercados e, no caso, responder aos questionamentos do consumidor interno, que é fundamental nesse processo, que devia até agir um pouco mais, né? Porque ele cobra pouco do que ele consome, né? Ele vai entender que aquilo ali é um benefício para a cadeia como um todo, que aquilo serve para todo mundo. Aécio, o que você está conversando é sobre o tal do Sistema Oficial de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, o SISBOV, mas não responde agora não, é daqui a pouco, depois do intervalo. Você quer saber mais, né? Então não deixe de assistir o próximo bloco. Eu volto já já. Foi uma pausa bem rapidinha, eu já estou de volta aqui com o Aécio Flores, coordenador do Grupo de Trabalho de Rastreabilidade da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. E a gente conversava sobre o SISBOV, que é justamente o preenchimento, a identificação, tudo ocorre de forma voluntária pelo pecuarista, né? Exato. E hoje a gente tem, o SISBOV ele já tem alguns anos, né? Vamos dizer assim, 18 ou 20 anos, se eu não me engano. Só que o SISBOV nasceu como Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos. E existe ainda uma mistura, o pessoal confunde o SISBOV com o Protocolo de Exportação para a União Europeia. Né? Protocolo de exportação para a União Europeia é um processo onde tu precisa ter 100% dos teus animais rastreados e identificados na tua propriedade, onde tu precisa ter um controle sobre as movimentações exatas, com identificação dos animais individualizados que são movimentados entre propriedade, algumas regras específicas que são do Protocolo Europa. O SISBOV é o sistema de identificação, entendeu? Então, essa desmistificação, que é descolar o Protocolo Europa do SISBOV, que é um desafio que a gente tem hoje, porque o sistema de identificação ele serve para o que eu justamente comentei, tu ter um animal identificado com uma numeração oficial, que tu vá poder fornecer garantias daquele animal com o tempo, a partir do momento que aquela identificação continua nele e vai permanecer ao longo da vida dele. Entendeu? O Protocolo Europa, que usa o SISBOV como base de identificação, é um processo específico para quem quer exportar para a União Europeia. Então, a gente tem que começar a conversa descolando uma coisa da outra, né? E o que a gente pensa no GT é que hoje, por exemplo, a gente precisa, além dessa desvinculação de SISBOV é identificação e Protocolo Europa é um protocolo de exportação, a gente tem que explorar o que o SISBOV ele pode ser, a identificação oficial de bovinos, ela tem que ser universal a todo produtor que queira identificar o seu animal de uma forma oficial. Ou seja, não necessariamente eu preciso exportar para a União Europeia, mas eu quero ter uma identificação oficial dos meus animais para fazer o meu controle de gestão e para fazer o acompanhamento desse animal ao longo da vida até o abate. Então, a desmistificação e descolar isso é uma questão que a gente tem que desmistificar junto com o produtor, porque ele, porque ele passou muito tempo com essa questão, SISBOV é só a União Europeia. Não, SISBOV não é só a União Europeia, SISBOV é o Sistema de Identificação de Bovinos oficial, que hoje usa uma numeração 105, vai usar uma numeração 076, que é padrão ISO, que já está pronto para uso na plataforma de gestão agropecuária do Ministério da Agricultura. E o Protocolo Europa é um protocolo que hoje é regido pelo governo, né? Está em vias de passar para a iniciativa privada, mas é um protocolo de exportação específico para o mercado, que nem tem um acordo sanitário para a China, para o Canadá e para todos os países que o Brasil exporta,
para a União Europeia tem um acordo específico que é o protocolo que usa a identificação do CISBOL. Aécio, então, 2 perguntas e uma só. Agora, o Brasil estaria preparado? Você enxerga que os pecuaristas já estão engajados, já estão cientes que esse é o rumo, é importante que eles se adequem logo às normas e procurem se adaptar à questão financeira, ao custo, né? E aí vem outra questão. É muito caro? É muito caro você conseguir, dependendo do tamanho do seu rebanho, bancar uma rastreabilidade? Eu acho que essa pergunta parte do momento que a gente tem no Brasil vários Brasis. Né? Então a gente tem lá um momento de produção no Pará e um momento de produção no Rio Grande do Sul. São áreas diferentes, são formas de produção diferentes do mesmo produto que é o boi. Né? Então, eu acredito muito na força do produtor. Eu acredito muito na capacidade, na resiliência do produtor de conseguir executar as tarefas. Né? Se ele está preparado para qualquer coisa, entendeu? A grande questão é que ele tem que entender, e na verdade não é ele, a cadeia como um todo tem que entender que a gente tem que usar isso, essa força do produtor, essa força da resiliência dele de manter as suas raízes de produção na pecuária, ou seja, eu não sou um urbano, eu tenho lá uma produção que vem do interior, vamos dizer assim. Então eu tenho que saber que eu tenho que usar essa força como motor para impulsionar essas atividades. Pronto ele está. Ele só tem que estabelecer o seguinte: como é que eu me beneficio disso e o que eu preciso fazer? Porque a partir do momento que o produtor entender que ele vai ter um benefício, eu tenho certeza que ele vai fazer. Hoje ele não faz porque ele não enxerga claramente qual é esse benefício que ele tem. Entendeu? E hoje parte do benefício financeiro, a gente tem ganhos intangíveis da rastreabilidade que são na gestão, né? Mas o que apega mais forte é uma questão de remuneração, que a gente tem que saber entender que, olha, a gente não vai conseguir fazer com todo mundo, mas quem fizer vai ter uma vantagem competitiva, entendeu? Em cima do mercado para quem não faz, até para trazer todo mundo. Por isso que a gente acredita que a obrigatoriedade não é necessária. O próprio mercado vai reger isso. Mas a gente precisa de incentivos na cadeia para o produtor realmente aderir e se comprometer a fazer de uma forma como muitos já fazem. Porque eu vou te dizer, Fábio, tem muita gente que faz e não sabe que faz. E daí, quando vai fazer um processo, eu quero fazer um exemplo, protocolo Europa, tá? Eu quero entrar no protocolo Europa, tá muito difícil. Quando tu vai analisar a propriedade do cara, ele já faz tudo. Ele só tem que trocar o teu brinco por uma numeração oficial, tu tem que pensar que tu tem que ter uma organização melhor dos teus controles de saída e entrada e tu tá pronto. Então o investimento hoje, para quem, vamos dizer assim, já trabalha a pecuária de uma forma um pouco mais profissional, ele é muito baixo, né? E a palavra investimento é muito grande, porque se tu conseguir obter um processo de remuneração, tu sabe lá que vai custar R$7, R$8 por animal, o processo de identificação e o controle de gestão dele, e tu vai em 2 anos ter 90%, 100% de receita, vamos dizer, retorno sobre esse investimento específico. Ou seja, esses R$8 podem virar 20 lá na frente, né, que eu investi, porque simplesmente eu investi num processo de controle específico. Então, a gente diz assim, é caro? Depende, eu acho que depende muito de como tu encarar. Se tu encarar como sendo um custo, se torna um custo caro. Se tu encarar como sendo um investimento que eu vou ter um retorno ali na frente, se torna um investimento barato pelo retorno que eu vou ter. É isso, e eu aqui no AgroMais eu percebo, separando os grandes sojicultores, né, os grandes produtores de milho, né, o que eu mais percebo e admiro são aqueles pequenos, né, aqueles agricultores familiares que estão ali numa suadeira. E o legal que eu acho que você comentou, que quando a pessoa lhe pede talvez que queira seguir um protocolo, ele já cumpre, mas eu creio que justamente a informação, a comunicação, o engajamento, né, um conversando com o outro,
Ele aprendeu foi assim, né? Não foi Exato, nem lendo. exato. Talvez não teve acesso à leitura, né? Mas ele aprendeu no diálogo, na conversa ali com o vizinho, e ele consegue seguir as regras. Aí nessa pegada, eu gostaria de saber, Aécio, existe hoje alguém que, vamos dizer assim, monitora esse processo sendo executado nas propriedades? O Ministério da Agricultura, alguém é responsável? É um órgão estadual, municipal? Hoje o Ministério da Agricultura é quem encabeça, ele é o detentor do protocolo Europa, como a gente diz, que é o protocolo, eu acho que é mais conhecido para o processo de exportação, porque ele já está, a gente já usa ele no Brasil há 20 anos, né? Então, hoje, o Ministério, ele sendo o detentor do protocolo, ele tem todo o acompanhamento do processo, ele faz as auditorias de inclusão, e isso é dividido pelos órgãos de sanidade estaduais do país, né? Então, essa estrutura ela é muito utilizada no processo de controle, inclusão da propriedade, e como a numeração é toda acompanhada e o banco de dados fica no Ministério da Agricultura, essa informação fica fácil de ser acessada. Então, o Ministério daí é um braço junto ao produtor, é um braço junto às empresas certificadoras, no caso, que são a terceira parte que faz o processo, que também são reguladas pelo Ministério, né? A ideia nisso até é que esse protocolo ele se torne um protocolo privado, né? E daí a empresa privada ou a entidade privada que vai gerar isso vai exercer o mesmo papel do Ministério da Agricultura na questão de controle, né? Algumas coisas como auditoria oficial ainda vão continuar pelas questões de acordos sanitários, onde existe acordo sanitário entre país, origem e o Brasil, e esse acordo sanitário coloca a responsabilidade em cima do governo, não em cima das entidades privadas. Um pouco diferente do que está acontecendo agora com a União Europeia, na questão de pedir o desmatamento zero, que não é uma questão de que ela está exigindo isso do governo propriamente dito, né? Ela está exigindo isso de quem vende para ela, que é o trader exportador. Ou seja, ele vai ter que dar as garantias que aquela mercadoria que ele está embarcando para o país de destino é uma mercadoria livre de desmatamento. A produção dela foi com desmatamento zero, totalmente sustentável. Perfeitamente. Aécio, agora queria que você explicasse um pouco mais para o telespectador a missão que o grupo de trabalho, né, de rastreabilidade tem, que é justamente isso, né? Pensar, formular, planejar, discutir, opinar, tirar talvez metas que talvez nesse momento ambiciosas e botar o pé no chão, tentar levar o máximo de informação para o pecuarista. É por aí, né? Como é que é o trabalho do GT? Hoje o GT ele tem uma função muito, muito clara de colocar todos os elos da cadeia numa mesma mesa, entendeu? E conseguir ter uma solução que supra as necessidades de cada um dentro da sua necessidade específica. Ou seja, a partir do momento que a gente tem produtor, tem a indústria, né? Tem as empresas de serviços e de insumos vinculadas ao processo, a gente entende que conversando a gente vai conseguir uma solução que vai ser factível de ser executada sem um impacto tão grande no processo produtivo hoje, né? A nossa grande preocupação dentro desse processo é, imagina se não se faz nada, vem uma exigência externa e do dia para a noite parou a exportação. Vai ficar mais barata a carne no mercado interno? Não. Vai quebrar um monte de gente, vai prejudicar principalmente o produtor que está lá contando com a sua venda para o frigorífico que não vai ter, entendeu? Então a gente quer um processo, quer que o processo seja criado com o mínimo de impacto possível, mas que atenda todas as exigências necessárias para atender os mercados e principalmente para atender as vontades de todos os elos e os anseios de todos os elos dentro da cadeia. Então, o grupo de trabalho hoje, por ele ser multidisciplinar e ter todas essas questões de juntar todo mundo que está envolvido, ele tem uma missão clara de entender os anseios e as expectativas de cada um e colocar isso numa mesma proposta, né? Numa mesma proposta de valor. Para tu ter uma ideia, a gente passou o ano de 2022 discutindo muito o uso do CAR, entendeu? Como sendo um processo de controle sustentável vinculado à movimentação do animal. E a gente chegou em dados que é muito difícil de a gente conseguir levar adiante a informação
quando tu pega que o CAR tem 0,6% só de análise realizada no Brasil inteiro, né? Então é uma ferramenta excelente do nosso Código Florestal, Código Ambiental, mas ela ainda está caminhando muito devagar porque a gente precisa. Então a gente tem que achar outros elementos que consigam dar as mesmas garantias, né, no processo. Então, o nosso grande desafio é conseguir colocar todo mundo na mesa e todo mundo saia da mesa satisfeito com o que a gente propôs, né? Então, a gente está nesse caminho e até no ano de 2023, o nosso desafio é juntar todas as iniciativas e pegar uma linha mestra dessas iniciativas que seja comum. E, a partir dessa linha mestra, estabelecer um processo de solução que possa atender todo mundo, né? Porque como a rastreabilidade se tornou um assunto muito em voga, entendeu? A sustentabilidade está vindo a cavalo, atropelando todo mundo, né? A gente quer chegar e conseguir fazer isso com menos impacto, né? Mas atendendo e não, vamos dizer assim, penalizando ninguém dentro da cadeia, né? Atendendo os anseios e fazendo o processo da melhor forma possível. Então, o desafio nosso hoje é esse. Que eu posso dizer, sucesso aí com o GT, que cada vez mais vocês evoluam nas discussões, nos pensamentos, nos projetos e pesquisas, que realmente a gente possa ter uma pecuária cada vez mais forte no nosso país. Muito obrigado pela entrevista, Aécio, foi maravilhoso, porque realmente é prazeroso quando a gente conversa com alguém que conhece do assunto, e você mostrou que realmente está engajado e trouxe muitas informações importantes para o telespectador. Muito agradecido por participar do nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer, fico à disposição. É sempre muito bom conseguir falar abertamente assim o trabalho que a gente está fazendo no GTPS, né? É importante o produtor entender que o nosso trabalho não é... A gente está trabalhando para ele, né? Está trabalhando em prol da pecuária, que é o que mais importa para todo mundo hoje. É isso. Sucesso e até o próximo encontro. Você gostou, então, da entrevista, né? Tenho certeza, é um assunto muito bacana e que mais atual, impossível. Se você quiser indicar para algum conhecido, basta acessar nossas redes sociais. E até o próximo Boi Forte.